Olá, meus alunos do 8º ano! Estamos aqui de volta em mais uma aula e eu vou falar para vocês hoje sobre as cores. Nós vamos dar sequência no nosso conteúdo do módulo 4, tá certo? Vamos lá para o finalzinho do capítulo falar sobre as cores. É o finalzinho do nosso conteúdo desse módulo, tá certo? Então vamos ver aqui as características das cores. O que é cor primária, secundária, as terciárias, complementares, cores quentes, cores frias, tonalidades e suas variações, tá bom? É um conteúdo bem tranquilo, bem fácil. Muito do que a gente vai ver aqui, vocês com certeza já viram e já conhecem por experiências de tinta, de trabalho com tintas que nós já fizemos ainda esse ano, certo? Então, qual é o objetivo desse estudo? O que leva a estudar sobre as cores? Principalmente em trabalhos onde você vai representar a perspectiva, você vai representar aquilo que está mais perto e aquilo que está mais distante, profundidade. As cores são fundamentais para essa boa representação. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é em relação à cor quente e cor fria. A cor quente, nós temos a sensação que ela se aproxima, a cor fria que ela se distancia. Então, tudo isso contribui para a perfeição do seu trabalho, certo? Então, aqui o objetivo é identificar quais são as cores primárias e utilizá-las. Identificar também as cores secundárias, distinguir e aplicar as cores quentes de maneira correta. A mesma coisa com as cores frias e saber aplicar as cores em diferentes tipos de suporte. Definição de o que é cor. Como que percebemos a cor? A luz, gente, ela é fundamental para que nós tenhamos a compreensão daquela tonalidade daquela cor. Sem a luz, não existe cor. Então, a cor é uma sensação visual quando existe a luz. A cor dá-nos a sensação de frescura, de calor, e sem contar que ela interfere também completamente nas nossas emoções. Alegria, tristeza, as cores podem alterar o seu humor. De que maneira? Por exemplo, em um consultório médico, quando você vai ao dentista, normalmente as cores são mais frias, porque elas são mais tranquilas, elas não podem te causar agito, porque senão você não vai se tranquilizar ao sentar em uma cadeira de um dentista, certo? Então as cores ali precisam ser calmas, transmitir paz, tranquilidade, e normalmente essas cores são as consideradas frias, as cores mais claras, um azul clarinho, um verde clarinho, tonalidades de paisagens, tá bom? Vamos lá. Aqui é o círculo cromático. Como que funciona o círculo cromático? Aqui vai englobar tudo o que nós vamos estudar a respeito das cores. Por quê? Porque aqui nós vamos ver, nesse triângulo central, são as cores primárias, são as principais cores. Quais são as cores primárias? O azul, o vermelho e o amarelo. Todas as outras cores são formadas a partir destas e de suas formações também. Todas são a partir destas cores primárias. Vamos lá? Então aqui, a cor primária, o pigmento identificamos em 3 cores básicas, o amarelo, o vermelho e o azul. Hoje, como nós temos uma variedade imensa de tonalidades, então nós temos que classificar qual é esse vermelho, qual é esse azul. Então o vermelho recebeu o nome de vermelho magenta, porque ele é único, é exclusivamente tal determinada cor do vermelho. Por exemplo, aqui, esse é o vermelho magenta, esse é o azul ciano, tá? São as cores primárias, como nesse exemplo aqui mostrando para vocês. Então, é esse tom de vermelho, é esse o tom de amarelo e é esse o tom de azul. São esses 3 as cores primárias. E as secundárias?
Como são formadas as cores secundárias e quais são as cores secundárias? Elas são as misturas das cores primárias, 2 a 2. Eu não posso misturar as 3 de uma vez. Poder? Posso, porém, ela não vai formar essa cor secundária. Ela pode formar uma outra cor, mas a secundária ela é formada por 2 das cores primárias e elas vão gerar 3 outras cores, que é o violeta, o vermelho alaranjado ou simplesmente alaranjado e o verde. Desta maneira, na primeira fila eu tenho o amarelo e o vermelho. Juntando as 2 cores que são as primárias, o que eu vou encontrar? O laranja. Outras 2 cores primárias, o azul e o amarelo, unindo essas 2 cores eu vou encontrar o verde. Por último, o vermelho e o azul, eu vou encontrar o roxo. Então, olha aqui, olhando aqui nessa coluna, o que a gente vê? Aqui são todas as consideradas cores primárias e aqui vem a formação das secundárias. Então, a união sempre primária com primária, primária com primária, secundária, certo? E as intermediárias? Quais são as cores intermediárias? São as cores que eu vou obter pela mistura da secundária e a primária. Dessa seguinte forma aqui nesse círculo que eu vou mostrar para vocês. Então aqui no centro eu tenho as cores primárias, azul com amarelo, verde, azul com vermelho, lilás ou roxo, amarelo com vermelho, alaranjado. Agora, com a união delas, eu vou formando o meu círculo cromático, que vai receber o nome de cores intermediárias. Agora vamos para as cores complementares. Quais são as cores complementares e como que eu formo essas cores complementares? São as cores que se encontram diretamente opostas uma à outra no círculo cromático. Assim, a cor complementar do magenta é o verde, do amarelo, o violeta e do azul, a laranja. Dessa seguinte forma. Então, aqui é o círculo cromático, onde eu tenho aqui as cores primárias e secundárias. Aqui, por exemplo, eu tenho o vermelho, do lado oposto eu tenho o azul. Então, a cor complementar do vermelho é o azul. O amarelo. Qual é a cor complementar do amarelo? O roxo. Então, assim por diante, tendo em mãos o círculo cromático com esta demonstração das cores primárias e secundárias, eu vou encontrar a cor complementar de cada uma. Para fazer essa determinação de qual é a cor complementar de uma e de outra, é necessário ter em mãos o círculo cromático. Agora vamos para as cores frias. Normalmente, as cores frias, elas vão lembrar também elementos da natureza. Então, fazemos associação a elementos da natureza às cores consideradas frias. De que maneira? Eu vou lembrar da água, do gelo, do céu, das árvores, que são as cores frias. Olha só, aqui, no círculo cromático. Novamente o círculo cromático. Eu dividindo o círculo ao meio, eu tenho aqui embaixo, seguindo as tonalidades de azul e verde, os azulados e os esverdeados são consideradas as cores frias. São elas que vão lembrar paisagens frias, cores que eu vou atribuir a uma paisagem. No lado oposto, eu vou encontrar as cores quentes, que também vão lembrar elementos da natureza associados ao sol. Então, as cores do sol, pela própria sensação térmica que nós temos, representa a cor quente, representa o calor. Aqui é o exemplo de um quadro com cores frias. Então, são sempre elementos da natureza, o céu, as árvores, a água de um rio, de um lago, de um mar, as ondas, sempre associando ao frescor. As cores frias. Agora as cores quentes. Então o mesmo círculo cromático e a mesma explicação que eu dei para vocês. Dividindo ao meio,
azul em oposto ao alaranjado. Então, no caso, são as cores complementares, porque estão opostas em relação ao círculo cromático. Então, de um lado cor quente, do outro cor fria. Então, uma pintura, um exemplo de cor quente, são as tonalidades do vermelho, amarelo, laranjado, marrom. São cores que vão lembrar o fogo, o calor. E para complementar o nosso estudo das cores, não podemos deixar de falar sobre as tonalidades das cores. O que é uma tonalidade? Tonalidade é quando eu tenho variação da mesma cor em mais claro ou mais escuro. Exemplo, aqui eu tenho várias tonalidades do amarelo, várias tonalidades do rosa, várias tonalidades do azul, várias tonalidades do verde. A gente sente muito isso na prática, quando você vai a uma loja de tintas e vai encomendar uma cor que você quer pintar o seu quarto de verde. O vendedor vai te apresentar uma tabela que tem ali dezenas da mesma cor verde, com diferentes tonalidades, e cada tonalidade dessa vai receber uma classificação de nome. Então aí nós podemos ter essa consciência de quantas variedades nós temos de uma mesma cor. Para fechar, mostrando aqui a variação da tonalidade e da intensidade. O que é intensidade? Intensidade é o mais claro, eu trabalhar em uma pintura o mais claro e o mais escuro de uma mesma cor. Exemplo, então aqui eu tenho o verde, aqui vamos considerar o verde aqui, eu tenho as suas várias tonalidades de verde, do verde mais fluorescente, o verde mais suave, o verde mais escuro. E aqui eu tenho a intensidade. Então eu vou acrescentar aqui o verde quase se tornando azulado. Ele vai escurecendo, eu vou colocando mais força no meu lápis, vou acrescentando outras cores dos tons de verde e vou escurecendo. Normalmente, na prática, eu consigo clarear uma cor atribuindo a cor branca. E consigo escurecer essa mesma cor atribuindo a cor preta. A cor branca e a cor preta são consideradas neutras, tá certo? Então é isso, pessoal. Com isso aqui nós finalizamos o nosso conteúdo, certo? E eu espero que vocês tenham compreendido. Ok. Pro início? Lá pro comecinho? Ah, sim, certo. Fugiu, tá. Então, pessoal, com isso, nós finalizamos o nosso estudo em relação às cores. Vimos aqui as características variadas das cores e suas tonalidades. Espero que tenha ficado claro o conteúdo para você e depois nós vamos colocar em prática toda essa informação que tivemos em nossos desenhos e nossas pinturas, tá certo? Um beijo bem grande para vocês, se cuidem e fiquem com Deus!